Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o último aporte do ano na minha carteira pessoal. Eu mostro muito aqui para vocês desde o início do ano, mês a mês eu mostro o nosso rebalanceamento na carteira pública. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o meu último aporte na minha carteira pessoal, onde eu investi, quais foram os ativos. Eu investi tanto no exterior quanto em fundos imobiliários, quanto em ações. Vou mostrar para vocês quais foram esses ativos e no final eu separei 3 fundos imobiliários que eu acho que tem um grande potencial aí, não só para 2023, mas aí para os próximos anos, para quem quer investir para o longo prazo, que é esse o nosso foco aqui, é o foco do que eu ensino. Então fique até o final que eu vou falar quais são esses 3 fundos imobiliários que têm um grande potencial, que são ótimas opções para vocês estudarem e quem sabe incluir na carteira de vocês. Lembrando, pessoal, que todos os ativos que eu cito aqui para vocês, que eu menciono aqui no canal, não se trata de uma recomendação de investimentos. Então jamais pegue essas citações de ativos em qualquer canal que seja e apenas invista cegamente. Não, pegue esses exemplos, traga para a sua realidade, aplique critérios de seleção, estude o fundamento de cada um, para aí sim, se fizer sentido para você, você investir. Então, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Abreu, eu falo sobre finanças e investimento, como montar uma carteira de investimento focada na geração de renda passiva mensal e multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. Então, de antemão, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like, isso ajuda demais a gente a produzir conteúdo, trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês semanalmente. Então, pessoal, como eu mostrei lá no meu Instagram, isso foi na semana passada, eu investi R$4.000 na minha carteira pessoal, que foi esse o meu último aporte no ano de 2022. Para quem não me segue, me siga lá. Eu, P. Abreu, posto conteúdo diariamente, as dúvidas do pessoal diariamente também, então não deixa de me seguir. Então eu investi R$1.600 no exterior, R$1.700 em fundos imobiliários e R$800 em ações. Por que eu defini esse valor para cada classe de ativo? Porque eu já tenho, com base na minha carteira pessoal, uma carteira objetivo, uma carteira meta, e a cada mês eu priorizo o meu investimento naquela classe de ativo que está mais distante do meu objetivo. Então, como as classes de ativos que estão mais distantes do meu objetivo são fundos imobiliários e investimentos no exterior, então eu priorizei o aporte nessas classes de ativos, mas também não deixei de investir em ações, porque nessas 3 classes a gente está encontrando muitas oportunidades, ações descontadas, vários fundos imobiliários que estão com preços muito atrativos, investimentos no exterior, ETFs, stocks e REITs também no exterior. Então a gente está num cenário extremamente favorável para investir na renda variável e para quem quer construir patrimônio no longo prazo. Isso tudo em função do que? Da alta da taxa de juros, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, que causa essa migração de investidores para a renda fixa, fazendo com que as bolsas, os investimentos de renda variável tenham uma queda, trazendo grandes oportunidades. E é por isso é um ótimo momento para a gente aproveitar. Então primeiro eu vou pôr aqui na tela para vocês, pessoal, o print dos meus stories que eu fiz. Eu transferi R$1.600 para Avenue. Eu utilizo a Avenue, é a minha corretora lá no exterior. Ela é totalmente em português, fácil de mexer. Eu transferi R$1.600 no mesmo momento e imediatamente eu já fiz o câmbio, que se tornou $297. No intuito de balancear a minha carteira, eu escolhi 2 ETFs e 3 ações, 3 estoques lá no exterior. As ações foram a Meta, né, que é o Facebook, Tesla e Apple. E os 2 ETFs, o VO e o VNQ. O VNQ, que é um ETF que investe nos maiores REITs. Os REITs são como se fossem os nossos fundos imobiliários. E o VO é um ETF que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então esses $290 eu dividi nesses 5 ativos. Já em ações eu investi em 9 empresas diferentes. A Engie, do setor elétrico, Banco do Brasil, que é do setor bancário, Taesa, do setor elétrico também, a Vivo, a Fleury, a Raia Drogasil, que são do setor de saúde, Arezzo e Itaúsa. Então veja que eu diversifiquei em vários setores da minha carteira de ações aqui no Brasil. O aporte total foi de R$800. E o que tem em comum em todas essas empresas que eu investi aqui no Brasil, pessoal, que é critério preponderante para entrar na minha carteira? Resultados e lucros consistentes nos últimos anos. Todas essas empresas apresentam resultado de lucro que traz uma segurança para a gente poder investir, não só agora, mas em qualquer momento. Utilize esse tipo de critério para incluir qualquer ativo na sua carteira. Analise os últimos 5, 10 anos da empresa, quais foram os resultados. Ela apresenta um lucro crescente, um lucro consistente. Isso tem que ser um fator essencial para um ativo entrar na sua carteira. Se ela apresentou bons resultados nos últimos anos, a tendência é que nos próximos ela continue apresentando bons resultados.
fundos, e é isso que vai transformar a sua carteira numa carteira vencedora. E por último, eu investi em 7 fundos imobiliários. Foram 4 fundos de tijolo e 3 fundos de papel. Os fundos imobiliários de papel foi o MXRF11, o IRDM11 e o KNCR11. Já os fundos de tijolo foi o HGLG11, que é um fundo imobiliário de galpão, o HGRE11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas, o Vino11, também um fundo imobiliário de lajes corporativas, e o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping. E eu investi no total um valor de R$ 1.700 divididos nesses 7 fundos imobiliários. Desses 7, pessoal, eu selecionei 3 que, na minha opinião, estão entre os melhores fundos imobiliários da nossa bolsa. Eu vou mostrar os motivos agora aqui para vocês. O primeiro que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, que foi um dos que eu investi, é o KNCR11. O KNCR11 é um fundo imobiliário de papel, ou seja, ele não investe diretamente em imóveis físicos, ele investe em recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa, são títulos de dívidas atrelados ao setor imobiliário, são mais conhecidos como CRIs. Atualmente sua cota custa R$ 96,00, ele está entregando um rendimento, um dividend yield mensal de cerca de mais de 1%, sendo o último pagamento R$ 1,10 por cota. Ele possui um dos maiores patrimônios líquidos da bolsa, quase 6 bilhões, e está com PVP abaixo de 1, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu real valor patrimonial, o que é muito interessante. Aqui embaixo a gente consegue ver o dividend yield dos últimos 12 meses, né, que é o que mais importa pra gente. Ele entregou nos últimos 12 meses mais de 13% isento de imposto de renda. Isso é muito bom. Por que o KNCR está entregando tanto resultado nos últimos 12 meses? Porque, pessoal, o KNCR, ele é um fundo imobiliário onde o seu principal indexador, ou seja, o principal indexador dos títulos de renda fixa que estão no seu portfólio, são atrelados ao quê? A Selic e ao CDI. Ou seja, a gente está num momento de alta do CDI. O CDI vem subindo desde o início de 2021, o que possibilita a esse fundo imobiliário entregar mais resultados. E a tendência, pessoal, é que no próximo ano, pelo menos até aí final de 2023, início de 2024, é que o CDI e a Selic ainda se mantenha em patamares elevados, o que vai garantir bons dividendos desse fundo imobiliário por um bom tempo ainda. Outro critério importante que eu gosto de utilizar na seleção dos meus fundos imobiliários é o tempo de mercado, ou seja, ele já está aqui há mais de 10 anos. É um fundo imobiliário que começou em 2012, ou seja, ele já se provou no tempo. Isso mostra, o que isso mostra? Boa gestão, né? Mostra que a gestão sabe entregar resultados, sabe trabalhar, já trabalhou em diversas crises e já se provou ao longo do tempo, o que dá mais confiança ainda de investir no fundo imobiliário como esse. A gestora desse fundo imobiliário é a Kinea, que é considerada por muitos a melhor gestora do nosso mercado. O segundo fundo imobiliário que eu quero trazer para vocês aqui é o XPML11. O XPML11 já é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, ele investe diretamente em imóveis físicos, no caso do XPML, em shoppings. É um fundo imobiliário que possui mais de 2 bilhões de patrimônio, muito bom. Atualmente suas cotas estão custando por volta de R$ 95,00. Também está com PVP abaixo de 1, ou seja, suas cotas também estão sendo negociadas abaixo do seu real valor patrimonial. Atualmente vem pagando 77 centavos por cota. Nos últimos 12 meses entregou ali quase 9% de dividend yield, o que é muito bom, como eu disse. A gente consegue notar aqui que desde a pandemia, quando os shoppings foram todos fechados, obviamente encerrou ali o pagamento, obviamente suspendeu o pagamento dos dividendos em relação a esses shoppings, porque os shoppings estavam fechados naturalmente, vem crescendo os seus rendimentos mensais mês a mês. E o ponto mais importante desse fundo imobiliário, que faz dele para mim o melhor fundo imobiliário de shoppings do nosso mercado, é que ele possui 16 ativos, ou seja, ele possui 16 shoppings espalhados pelo Brasil, o que traz uma segurança enorme para o investidor que gosta desse tipo de fundo imobiliário de tijolo, porque tem uma gama maior de ativos, não é aquele fundo imobiliário que tem 1 ou 2 shoppings e depende exclusivamente daqueles ativos. Um fundo imobiliário que possui vários shoppings traz uma segurança, vários imóveis, traz uma segurança maior, ainda mais que ele é diversificado em 7 estados diferentes. A gestora desse fundo imobiliário é a XP, também considerada
considerada uma das melhores do nosso mercado. E por último, e não menos importante, eu trago aqui para vocês o famoso HGLG11. O HGLG11, por muitos e por mim também, é considerado se não o melhor, um dos melhores fundos imobiliários da nossa bolsa, pelos motivos que eu vou mostrar aqui para vocês. Possui um patrimônio líquido muito alto, né, ali cerca de 3,5 bilhões de reais. Não está com PVP abaixo de 1. Dificilmente, eu vi isso no HGLG há muitos anos. Dificilmente, raras foram as vezes que o PVP ficou abaixo de 1, justamente porque o mercado entende que o HGLG é um dos melhores fundos imobiliários, então ele tende a ser precificado ali acima do seu real valor patrimonial. Esse PVP que já esteve maior, então eu entendo sim que mesmo nesse patamar, mesmo nesse preço de R$163, está num preço interessante justamente pela qualidade dos imóveis que esse fundo imobiliário possui e principalmente pela segurança. Ele é um fundo imobiliário que entregou nos últimos 12 meses quase 10% de dividend yield, o que para um fundo imobiliário de tijolo, como eu já disse, é muito bom. Pessoal, é 10% caindo ali no seu bolso, isento de imposto de renda. Isso é sensacional. Outro ponto importantíssimo, é um fundo imobiliário de 2010, ou seja, são mais de 12 anos entregando resultados, o que mostra também que é uma ótima gestão. A gestão já se provou no tempo, tende nos próximos 10, 15 anos continuar entregando bom resultado. É o que eu disse para vocês no início do vídeo. Invista em ativos que já tenham uma base sólida, já tem um tempo de mercado para você poder analisar os resultados, porque fica difícil a gente investir em um ativo muito novo, a gente não tem resultados para ter uma referência. Outro ponto importante do HGLG11 é a diversificação dos ativos. Ele possui atualmente 17 galpões logísticos espalhados por 5 estados diferentes. E a gestora desse fundo imobiliário é a Credit Suisse, que apesar de estar com alguns problemas financeiros que foram divulgados recentemente, isso não interfere em nada no nosso ativo aqui, no nosso fundo imobiliário. Mesmo assim, ela continua sendo considerada uma das melhores gestoras do nosso mercado. Então esses foram os 3 fundos imobiliários que eu enxergo com grande potencial aí, não só para 2023, como eu falei, mas para o longo prazo, justamente por serem ativos que já se provaram no tempo e tendem a continuar entregando ótimos resultados. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!